Para a gente poder ter uma noção se o nosso algoritmo está convergindo, um dos jeitos que a gente tem é plotar um gráfico que tem para cada iteração o custo, que é o que está nessa figura aqui embaixo. Essa figura é justamente o erro, né? O custo para cada iteração daquele exemplo que eu mostrei no Python. O que a gente espera é que esse valor seja decrescente, igual está mostrando na curva aqui. Fazer um zoom aqui nesse pedaço inicial, porque depois ele começa a ficar meio que o erro quase que constante, o custo quase constante, né? Então, o que a gente está esperando é que na primeira iteração do delta, né, a gente tem um valor de delta, né, o primeiro valor de delta que a gente obteve vai dar um custo mais alto e que o valor já na segunda iteração um custo mais baixo, na terceira um custo mais baixo ainda e assim por diante. E a tendência é que esse custo ele comece a estabilizar, né? Então, esse é um método interessante da gente ver como é que se o nosso algoritmo está convergindo ou não. Nota que esse exemplo que eu estou mostrando aqui foi para a execução em batch, que é a que está no exemplo do Python. Se a gente está fazendo para o método estocástico, a gente tem que fazer uma coisa que é parecida, mas não é igual. O que a gente vai fazer é que para cada, ou para o mini-batch, por exemplo, né, tanto o estocástico quanto o mini-batch, o que a gente vai fazer é que para cada iteração, cada X iterações, a gente vai calcular o custo daquela iteração, logo antes dele atualizar o valor de delta, e a gente guarda esse valor durante X iterações. E assim que acabam X iterações, a gente plota a média desses valores que a gente guardou nesse passo aqui. E aí começa tudo de novo. A gente começa a guardar os valores de novo. E aí a gente vai ver uma curva parecida com o que a gente tinha visto ali para o modo batch. Bom, vamos dar uma olhada rapidinho como é que funciona para várias variáveis. Só para vocês verem que é bem parecido. Nesse caso aqui eu estou usando 4 features. Vou passar mais rapidinho aqui. Eu simplifiquei, tirei alguns parâmetros daqui. Só que agora eu estou usando 4 features. Então esse X aqui, ele vai retornar agora uma matriz que tem 150 linhas e 4 colunas, né? Uma para cada feature. Aí agora, para eu plotar o gráfico, né, em 2D, o que acontece é que eu tenho 4 gráficos, um para cada variável, né? E agora a gente tem uma noção de como é que está a dispersão. Você vê que em algumas variáveis a gente tem uma noção maior de que é uma reta. Em outras, os dados parecem bem mais dispersos, né? Não parece nada como uma reta. Daqui para baixo é tudo igual ao que a gente fez, né? O que a gente tinha no outro, que é, a gente vai criar então o objeto regressor, o método continua lá dos mínimos quadrados, a gente continua usando o fit iterações. Assim que a gente dá o fit, passando o valor de x e o valor de y, vê que é exatamente a mesma linha que estava no outro, né? Então aqui ele já reconhece que tem 4 features dentro dessa variável. E ele executa, mostra essa mensagem do que foi executado, né? E a gente consegue agora tirar, então, o intercepto, que é o valor que não é multiplicado pelo x, né? Aquele valor constante. E os coeficientes. Vê agora que o coeficiente ele tem 4 valores, né? Porque são 4 features. Tá?
a gente já viu como calcular o gradiente para várias variáveis usando a sklearn. Mas se a gente quiser fazer a conta usando o TensorFlow ou só o NumPy, a gente precisa de ver como é que as equações são montadas. Então, vamos imaginar que os nossos exemplos, né, eles estão armazenados em duas matrizes, uma matriz X e uma matriz Y. A matriz X tem M linhas e N mais uma colunas. Por que esse mais uma? Essa coluna da esquerda, a gente utiliza ela para poder calcular aquele coeficiente constante, né, o θ0. E as outras N colunas são as N características que o nosso conjunto de dados possui. Já a matriz Y, ela é um vetor de M linhas, né? Então, cada linha da matriz Y corresponde a uma linha da matriz X. E aí a gente precisa de calcular, para fazer aquelas contas, né, que a gente viu de atualização dos XK, a gente precisa de calcular a função no ponto, né, em cada um dos pontos. O jeito de calcular isso é multiplicar x por θ. Né? A matriz θ, então, é uma matriz de m mais uma posições, e a matriz x é essa que a gente está executando aqui. Então, o que ela vai dar, essa multiplicação de matriz de x vezes θ, o que ela vai dar é um vetor de m linhas, onde cada linha é o valor da função calculada no ponto. Então, a primeira coisa que a gente precisa de calcular é o loss, né? É o erro, que é, na verdade, então, o vetor hθ de x menos o vetor y. Essa é uma conta que a gente faz normalmente utilizando, por exemplo, o NumPy. A próxima etapa é calcular o custo total. O custo total, a gente vai fazer uma multiplicação de matriz, da matriz perda que a gente já calculou, né? que é essa matriz L. Então, a gente vai multiplicar a transposta da matriz L pela própria matriz L. Né? Lembra que a gente estava calculando uma coisa que na nossa equação original, isso aqui era o erro ao quadrado. Né? Então, o que a gente está fazendo aqui é elevar ao quadrado essa matriz. Né? E essa multiplicação vai dar uma matriz de m valores. Então, o que a gente faz é somar esses m valores, né? Cada um dos valores desse resultado que teve aqui dessa multiplicação. A gente soma os valores e depois divide por 2 sobre m. Né? Então, a gente consegue então o custo total, que é um número. Para calcular a derivada, o que a gente fazia era multiplicar o erro, né, pelo valor de xi. Usando a notação de matriz, a gente vai fazer então agora uma multiplicação da matriz x, que é essa matriz aqui em cima, na verdade da matriz transposta de x, pela matriz de erro, que a gente calculou aqui, e pegar cada um dos elementos, dos n mais 1 elementos que vão ser fornecidos, que vão ser o resultado dessa multiplicação, e a gente vai conseguir com isso obter então os n mais 1 valores que são utilizados para calcular o θ novo. Tem um errinho aqui, na verdade é só o θ de t. Então a atualização ela é feita. A gente multiplica
o valor que a gente calculou, né, desse vetor aqui, que é a derivada de j, pelo número, né, que é o alfa, ou em outros, no slide também a gente chamou isso de gama, né, de gama k. Então a gente multiplica cada valor pelo alfa, cada valor desse vetor pelo alfa, e faz a subtração dos valores. Com isso a gente tem a nova atualização. Lembrar que essa operação aqui ela é crítica, então a gente deve fazer a atualização primeiro numa matriz temporária e depois fazer a execução. Se a gente executar nessa sequência aqui, né, quer dizer, gerando essa matriz de derivada antes, essa conta aqui pode ser feita em cima do próprio vetor original.